Vai. Então, boa noite, estamos aqui com mais um encontro da sala de aprendizagem sistêmica. Esse é o nome, né, que a gente resolveu dar, sala de aprendizagem sistêmica. E essa sala, a gente vai trabalhar muitos conteúdos, muitos. Não é assim só constelação, só aula, não. Às vezes vai ter constelação, às vezes vai ter aula, às vezes vai ter constelação e aula, às vezes vai ter leitura de livro, às vezes vai ter reiki, enfim. Eu vou estar convidando algumas terapeutas para trazer novidades para vocês, para a gente poder ter um encontro que vai somar para o nosso desenvolvimento, né? Seja pessoal ou profissional, tá certo? E hoje a gente, na realidade, a gente já veio falando de ansiedade. A gente fez 4 encontros antes deste, falando sobre ansiedade. Cada uma das terapeutas trouxe a ansiedade dentro do seu trabalho que já estava acostumado. E hoje a Rita, né, a terapeuta Rita, junto comigo, a gente achou pertinente dar continuidade nesse tema, porque tem uma rotatividade muito grande de pessoas que entram, né, nos encontros, nos links, e a gente veio trazer uma novidade dentro da ansiedade. Além de que a Rita fez um estudo sobre a etimologia da palavra, que inclusive foi a Mari que pediu num encontro anterior, aí eu complementei e vou complementar essa aula de ansiedade com algumas informações sobre os sentimentos, sobre pensamento e comportamentos de uma pessoa ansiosa, para a gente poder se ver dentro dessas questões de ansiedade, porque às vezes a gente tem até um pouco de ansiedade e a gente nem sabe, às vezes a gente tem muita e também não sabe, porque traz uns sintomas que às vezes se confundem com outros problemas de saúde clínico e no fim é a ansiedade aí chegando. E aí, depois, eu vou falar um pouquinho sobre as nossas posturas, uma das posturas internas. Na realidade, eu coloquei um cronograma de assuntos nessa linha de pensamento da ansiedade, e falando um pouquinho de 4 posturas internas que todos nós temos, mas a gente não se dá conta de que a gente tem essa postura interna. Então, eu vou estar linkando a ansiedade com essas 4 posturas aí, e depois terminar com um exercício, com um movimento sistêmico, para a gente ressignificar ou se empoderar de uma energia sistêmica para finalizar o nosso dia ou para começar o próximo dia, numa outra energia. Então, Rita, por favor. Boa noite, gente. Obrigada, Cláudia, pela oportunidade de estar participando mais uma vez. Para quem me conhece, sou a terapeuta Rita, aluna da Cláudia também na aula de Empreendedorismo e pedagogia. empreendedorismo e pedagogia sistêmica. E hoje a gente vai trazer a origem da palavra, né? Ansiedade, a etimologia, que foi um tema que a Mari solicitou na última live que eu fiz com a Cláudia. E aí eu trouxe assim um pequeno estudo, é só um comentário assim rápido para a gente ter mais ciência do que é, né? Qual a origem da palavra ansiedade? Ansiedade é originária do latim, ansia, cuja raiz ou operante de primeira ordem, ang, significa estreito. O termo tem várias definições nos dicionários não técnicos: aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza em qualquer contexto de perigo.
A gente já tinha falado a respeito, né, antes, que a ansiedade é sempre você tá com pensamento no futuro, então você acaba tendo um medo, né, um sentimento de medo diante de uma coisa que você imagina que não é uma coisa real, né? Qual é a classificação da palavra ansiedade? É o substantivo feminino, conflito físico e psíquico, agonia, aflição, angústia, desejo intenso e impetuoso, impaciência, sofreguidão, avidez, no sentido figurado, ausência de tranquilidade, medo e receio. Qual o significado da palavra transtorno de ansiedade? É um grupo de perturbações mentais caracterizadas por sentimentos de ansiedade, o que corresponde à preocupação com acontecimentos futuros, e medo, que é uma reação aos acontecimentos do presente. Do ponto de vista etimológico, a palavra ansiedade deriva do termo grego aishen, que significa estrangular, sufocar, oprimir, remetendo à experiência subjetiva que são características da ansiedade, né? E a pessoa se sente realmente oprimida, sufocada, tem falta de ar, né? É uma das taquicardia, tem vários sintomas físicos que remetem ao significado mesmo da palavra do grego, né? Uhum. São as principais causas da ansiedade. Genéticas, a propensão a ter ansiedade pode estar no nosso DNA. Um evento traumático, né? Coisas que possam ter acontecido na nossa vida. Situações estressantes geradas por expectativas. Doenças físicas, que traz aquela preocupação, né? Se você vai conseguir se curar ou não. Traumas de infância, abuso de substâncias. A ansiedade é provocada por acontecimentos externos e conflitos internos, ou seja, de natureza biológica e também psicológica. Mas aí eu trouxe aqui um convite bíblico, né? Um convite de um texto bíblico de Mateus 6, 25, 33, 34, que diz: Não andeis ansiosos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, assim, eu quis só ilustrar um pouquinho com as palavras bíblicas que diz que não, a gente não deve estar buscando se preocupar com o amanhã tão intensamente, porque isso gera ansiedade, não é? E aí eu vou passar a palavra para a Cláudia, que ela vai entrar no tema das posturas aí. Vou entrar no tema das posturas, mas isso que a Rita trouxe, né, da etimologia, né? Claro que às vezes fica um pouco difícil, né, para a gente memorizar tudo isso mesmo, né? Mas basicamente o mais importante é a gente pegar as palavras mais chaves mesmo, né? Que ela falou que são os sintomas que a gente tem, que é aflição, angústia, sufoco, sufocada e aflição. Antes de eu começar, eu só quero assim perguntar, primeiro dar as boas-vindas, né, para Maria Cristina. Tudo bem, Maria Cristina? Quanto tempo? Tá frio aí, né, querida? Olha que aí não faz frio, hein? Porque para você tá assim é porque tá muito frio aí. E também para Jucimária. Jucimária, seja bem-vinda, tá certo? Obrigada.
seja bem-vinda. E aí também o que eu gostaria de saber se vocês estão em qual grupo, né? Se vocês estão no grupo da sala de aprendizagem, que é o meu grupo, o grupo que eu estou, o grupo que a Rita está, o grupo que a Dalmira está. Eu não sei se a Jucimária está, se a Samsung está, se o Vanderlei está no grupo, na sala de aprendizagem sistêmica. Eu vou depois colocar o link aí no chat, e aí se vocês quiserem entrar, vocês entrem, porque assim vocês ficam já sabendo quando tiver encontro. Toda quarta-feira a gente vai procurar abrir a sala para fazer encontros. Algumas vezes eu vou chamar algumas outras pessoas, terapeutas também, até para dar oportunidade para as pessoas colocarem o seu conhecimento, porque é um grupo de compartilhamento, né? Um grupo de trocas. No caso aqui, eu estou no Divulga Terapias, né? E foi Ah, tá. enviado um post hoje, agora veio aprendizagem sistêmica, você está convidado para o Zoom, aí veio o link Isso mesmo, que bom. de conversação. O objetivo era esse mesmo, era Ah, sim. vocês chegar, vocês virem, né, para essa atividade do Zoom. A única, o que eu estou Você colocando perguntou a aqui. sala, eu não entendi, você perguntar qual sala que eu estou. Isto, aí eu vou colocar o Aprendizagem link, sistêmica. porque a gente tem um grupo, eu também estou nesse Divulga Terapias, né? Então eu acabei Ah, sim. colocando em vários grupos, porque sempre tem alguém que recebe o chamado e acho que vai ser contribuição com alguém, para alguém, né? Então eu sempre disponibilizo nos grupos. Mas se vocês que entraram, que não estão no sala de aprendizagem, o que é sala de aprendizagem? Sala de aprendizagem é o nome do nosso grupo, onde eu estou, eu montei, mas a Rita está também nesse grupo, que eu estou retomando essas atividades que eu já fazia, né, em alguns no ano passado, aí eu acabei parando um pouquinho de fazer e agora a gente está retomando, então é um grupo que tinha uns 100 pessoas, mas que agora, como eu fechei todos os meus grupos e estou começando um outro para ter movimento com as pessoas que ainda querem nos acompanhar, né? Então, eu abri esse grupo com o nome de Sala de Aprendizagem da Visão Sala de Aprendizagem Sistêmica, na realidade, esse é o nome do grupo. Então, eu vou colocar aqui no chat, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o chat aqui. Aqui. Eu vou colocar aqui no chat, porque aí, se vocês não estiverem e vocês quiserem entrar, é só clicar no chat e vocês já entram no grupo, que já é o link do convite. Ô, Pro, Oi, eu tô no pedagogia. então você entra nesse do chat. Eu não sei se vocês viram aí, se vocês têm acesso ao chat. Porque o de pedagogia são assuntos mais de pedagogia. Esse é o assunto mais amplo, mais aberto. Então a gente vai trazer várias, como é que eu vou dizer? Vários movimentos, né? Várias questões. Tem horas que tem momentos que a gente vai falar, a gente vai fazer constelação, tem momentos que a gente vai fazer reiki, tem momentos que a gente vai trazer, por exemplo, a Maria Cristina. A Maria Cristina faz um atendimento super, nossa, é muito bom com as escrituras bíblicas, né? Então ela lê os versículos, né? A Dalmira também tem bastante conteúdo. Então a gente vai chamando e nós vamos fazendo bem diversificado os atendimentos e os conteúdos para que todo mundo possa se encaixar em algum assunto aí, tá certo? Porque o de pedagogia é mais para pedagogia. Então, né? A gente só fala de pedagogia lá. Ô, Tá certo? Claudinha, Oi, Maria. posso falar 3 minutinhos Pode, sobre a ansiedade? pode, por favor. Então tá. Já que né, nós estamos no grupo de aprendizagem, né? Vamos aprender, né? É, Eu gostei muito do versículo que a Rita leu, né? aham, Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, né? Então, o uhum, que que nós estamos, o que que a gente aprende com isso? A gente aprende o seguinte:
E quando nós estamos ansiosos por uma coisa que vai acontecer. A ansiedade é algo que vai acontecer. E se é algo que vai acontecer, é sinal que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos querendo estar no controle. A ansiedade nada mais é do que... então, olha só como... Né, realmente, as escrituras realmente é para nós... Se a gente conseguir olhar com os olhos mesmo do Senhor, né, com os olhos de Deus, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Dia de amanhã é o futuro, é o futuro. Então, se a gente quer controlar a ansiedade, primeiro, vamos respirar e falar assim, eu estou ansiosa. Eu estou ansiosa. Aceitar, aceitação. E aí vocês dão lá, 3 respiradas. Estou ansiosa. Estou ansiosa. Reconheça essa ansiedade. Reconheceu? Aí vocês vão falar assim, nossa, mas eu quero controlar o quê? O que eu estou querendo controlar? Se eu estou ansiosa, aí você já reconheceu, né? Você já respirou. O que eu estou querendo controlar? Aí você preste atenção em você. O que é que você está querendo controlar? Se você não descobriu ainda, vamos lá, vamos buscar ajuda aí das companheiras aí para descobrir o que é que eu estou querendo controlar, que eu não estou encontrando ainda. Você descobriu o que você quer controlar, aí sabe o que é legal? Nossa, mas quem controla é Deus, não é eu. Eu estou no lugar errado, é por isso que eu estou ansiosa. Estou no lugar errado, né? Então, logo, o que acontece? É muito bom. Aí eu oro a Deus e falo para ele, Pai, agora eu vi que eu estou no lugar errado. Agora eu sei dessa ansiedade. Agora eu sei porque o Senhor falou lá nas Escrituras, não andeis ansiosos pelos dias de amanhã, o que vai comer, o que não vai comer. Né? Não, porque ele não quis dizer que a gente não tem que se preocupar com o futuro. Não, não é isso. Ele falou ansiosos. É diferente de você planejar o seu futuro, né? E é isso aí que eu queria falar sobre a ansiedade. Espero que tenha ajudado aí. Não. Não governa nem o cérebro teu vai querer governar amanhã, né? Exatamente. É verdade. E você falou tudo o que a gente vai fazer, né? Que é essa questão mesmo da gente olhar para a ansiedade e essa questão de estar no nosso lugar. E aí hoje a gente vai trazer a postura, uma postura interna que a gente tem de mãe. Você trouxe aí a postura interna de querer ser, né, o controlador no lugar de Deus. Não aguenta mesmo esse lugar. É muito pesado. Controlar o universo é difícil, né? Nossa. É pesado demais. É pesado. Rita, pode falar, Rita. Então, eu queria só acrescentar aí uma fala aí na conversa da nossa colega Cristina, que além da gente estar no lugar errado, a gente também está vivendo no tempo errado, que a gente tem que estar vivendo no presente. Isso. A gente tem que parar e usar isso aqui, ó, começar a fazer isso aqui funcionar. Verdade. É verdade, é isso mesmo. E o que significa, né? O que significa nós estarmos na postura da mãe, né? Eu trouxe aqui que eu ia trazer essa contribuição da postura sistêmica, né? Nós temos posturas internas. E essas posturas, o que significa, né? No caso, o que significa essas posturas? Significa que a gente, quando nós estamos nos relacionando com o mundo, interagindo com o meio, né? Que a gente interage com o meio, a gente se relaciona com o mundo. Eu falo mundo porque lá já está dizendo as pessoas, tudo, né? Então eu vou dizer de uma maneira geral. No nosso convívio, no nosso relacionamento com o meio ambiente, né? Que engloba tudo, a gente assume, a gente tem mais posturas. Eu estudei 4. A gente tem 4 posturas. Tem outras, mas eu estudei 4. Qual que seria essas posturas que eu costumo citar em alguns cursos, né? Porque eu dou 2 cursos atualmente.
Então, eu já trago, em um dos cursos no empreendedorismo sistêmico, eu trago essas 4 posturas. Então, é a postura da mãe, postura da criança, postura do pai e a postura adulta, né? Então, eu gosto de trazer essas 4 posturas, mas a gente teria outras posturas se a gente for ver dentro do sistêmico, né? De repente, essa que a Maria Cristina trouxe, né? A postura do governante, né? A postura de Deus, a postura de alguém maior. Uma outra postura também que eu poderia dizer, a postura de quem veio primeiro, que seria da nossa ancestralidade. Então, a gente traz essas posturas nos nossos relacionamentos. E como que a gente sabe que a gente está trazendo posturas? Porque a gente tem, a gente está inserido num mundo sistêmico, porque existem dinâmicas, né? Existem dinâmicas ocultas. O que seriam essas dinâmicas ocultas? São situações de vida, são movimentos de vida que nos impulsionam. Então, elas vão nos impulsionar a executar alguma ação. Então, são movimentos de vida que às vezes a gente não, não viveu, mas a gente sente, né? Porque está tudo no nosso sistema. Qual que é o nosso sistema? O nosso sistema familiar. Então, é como se fosse o nosso corpo. O nosso corpo é um sistema maior. Então, cada órgão é um sistema também, né? Então, quando tem algum problema, por exemplo, no sistema respiratório, quais as implicações que esse problema no sistema respiratório, o que ele traz para a gente? Então, traz muitas outras, né? Você já começa a ter outros problemas clínicos, né? E isso vai impactar também até o seu relacionamento com as pessoas. Sintomas, né? Tem os Isso, outros que sintomas, né? são sintomas. E aí isso vai impactar o relacionamento com as pessoas, né? Se você está num movimento com essa em crise, né, do seu sistema respiratório, você vai deixar de fazer algumas coisas, e enfim, talvez fica um pouco mais irritado, É. impaciente. Deixa o emocional controlar, porque você está irritado, você está nervoso, né? É, Aí o emocional fica despertando coisa em você, para você fazer, né? para você fazer, exatamente. Então, são essas dinâmicas ocultas. E por que oculto? Porque está lá dentro do seu corpo. Então, às vezes, algum problema no sistema respiratório vai trazer outros problemas, outros sintomas, outras doenças juntas, que vêm juntas. Então, é oculto, a gente não sabe. Às vezes, a gente toma remédio para uma coisa Percebe? e piora a outra. Uhum. E isso, vamos pensar na questão clínica, né? Mas se a gente for pensar na questão sistêmica, a gente tem as dinâmicas ocultas que aconteceram com pessoas que vieram antes e que a gente não viveu na mesma época, mas a gente sente, principalmente se a gente for observar as 3 leis sistêmicas, né? Então, a gente vai estar sentindo coisas que talvez não seja nosso. E como que a gente vai saber se é nosso ou se não é? Aí vem a luz das constelações familiares, sistêmicas, para a gente poder separar o que é nosso e o que não é, e a gente poder dar conta somente do que é nosso. Mas senão, se a gente tiver em lealdades, a gente não consegue deixar de sentir algumas situações que não são nossas por conta de uma lealdade. Então, o que vem a ser essas dinâmicas, né? São comportamentos, ações que a gente tem inconsciente, quando a gente menos espera, a gente já está fazendo, a gente já está Como a executando, a gente ansiedade já que nós está acabamos de falar, praticando. né, Claudinha? Como a ansiedade que nós acabamos de falar. Isto mesmo. Então, essas dinâmicas são o quê? São pensamentos, são os nossos conhecimentos. Então, se nós temos pensamentos acelerados, né, que é a ansiedade, pensamentos acelerados. Se nós temos pensamentos negativos, se a gente tem medo, ou se a gente tem uma necessidade de fazer muito, muito rápido. Então, o pensamento acaba sendo mais rápido do que o tempo da execução que a gente leva para fazer e para a gente construir algo. Então, nosso pensamento vai lá há 3 anos, mas o nosso movimento de execução não vai ter que viver
os 365 dias do primeiro ano, do segundo e do terceiro. Então, vem essa questão mesmo de ansiedade por querer logo, né? A questão do conhecimento, às vezes a gente não se sente tão preparada, porque a gente acha que falta conhecimento, e aí a gente quer estudar, então por isso que a gente fica fazendo aquele monte de curso, aquele monte de curso, aquele monte de curso, e quanto mais curso a gente faz, menos a gente sabe, e olha como é, quanto mais curso a gente faz, menos a gente sabe, porque fica tudo desorganizado na nossa cabeça, a gente não dá conta de nada, então a gente sente essa falta de conhecimento, ou uma necessidade de conhecimento, a gente não leva em consideração o pensamento que a gente tem nesse momento do viver aqui e agora. A gente não leva em consideração o conhecimento que a gente tem nesse momento de valorizar aquilo que a gente conseguiu captar de acordo com a nossa capacidade. A gente quer sempre mais ou acha que está insuficiente. E os E olha nossos... só, Claudinha, e a gente cai de novo na lei, de novo na lei do pertencimento, exclusão e equilíbrio. A gente não dá valor àquilo que a gente já recebeu, que você gastou, que você perdeu tempo, né? Você não dá valor, de novo você faz o quê? Ou você exclui, ou... exclui, né? No caso, a gente não dá valor para os cursos que a gente fez, e a gente quer mais, mais e mais, aí a gente entra em conflito. Isso. Mari, o que você gostaria de falar? Você está com a mãozinha Tem levantada? 2 pontos, se vocês permitem falar. Quando tu falou ali em postura, que engraçado, me veio primeiro 2 questões. Ah, A postura do algoz e do vítima, muito maluco isso. aham. E aí, o que me levou, a que reflexão me levou a isso? O vítima te leva à postura infantil, que daí tu não é responsável, Uhum. e do algoz tu tá sendo aquele carrasco desgraçado, tá crescendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Uhum. Sim. E o segundo ponto é a questão ali da velocidade do pensamento. Isso eu tenho anotado, tá? Que há muitos anos atrás, o ser aqui não é muito normal, eu disse, tá, o pensamento vai que parece vamos pegar um Porsche. E o coitadinho... Trem-bala, trem-bala. Também. O coitadinho do corpo parece uma pele. E aí, tu tem que fazer esse equilíbrio interno. E não importa... Agora, eu vou pegar a fala que eu aprendi com a prof. Não importa se eu tenho 2, eu tenho 80. Exatamente, todos somos crianças. Todos. Eu já tive nesse trem-bala aí. Eu já tive nesse trem-bala aí. Há muito tempo. Eu também já tive, por isso que eu sempre digo, eu fui estudar muita coisa por muitas coisas que eu tinha e que ninguém conseguia me ajudar. E eu não sou muito padrão. E aí, eu sempre digo assim para as pessoas, eu não desmereço seja a mente estrutura, a biologia, seja a mente pensamento, né? Então, quando tu olha para isso, eu tenho a mania de destrinchar as coisas, porque daí eu acho que fica mais fácil para a gente ter a compreensão e trazer isso para a aplicabilidade. Sim. E pegar essa questão aí, quando tu parar e olhar, porque a velocidade do pensamento não sei lá quantos hertz agora para mim falar, mas assim, vamos pegar um exemplo simplesinho. Passa de 1000 hertz a velocidade. E o danadinho do corpo, a TL, que eu disse, tá ali, acho que não sei se dá 300, tá? Porque isso eu fui pesquisar, gente. Porque eu fui na aula de biologia em 2008, celular lá, eu quase surtei lá dentro. Porque eu quis saber o que acontecia. Olha como eu não sou certa. Eu fiquei na minha cabeça questionando o que acontecia na hora da relação lá do casal, que juntava o espermatozoide e o óvulo. Eu pensava isso em 2008, tá? Conheci constelação um pouco depois. Acho que 2010 foi que a constelação veio, porque eu ouvi falar em constelação na minha formação de trabalho bioenergético, mas eu não dei bola. Porque eu matei uma charada tão grande aquela que eu precisava de paz no trabalho bioenergético, que eu nunca mais falei de homem. Que
eu falava de homem, né? Até essa época. E aí, quando eu fui para as aulas, eu incomodei. Dei trabalho para caramba. Por quê? Eu começava a fazer essas analogias junto com o conhecimento da biologia. Porque eu comecei, tá, mas se eu entrei dentro da vibe da energia, né? E que nós acabamos de falar a questão do meio, né? Que daí o meio é tudo, né? É o lugar, é o que as pessoas estão pensando, qual é a vibe que elas estão vibrando. Isso eu pensei em 2008, quando estava eu lá na minha aula de biologia. Entendeu? E daí foi que eu fui estudar esse lance, eu disse, veio tanta charada assim para mim, sabe? Para poucas pessoas eu compartilhei isso, né? Porque senão eles querem me atirar pedra. É isso mesmo, você fez um resumão aí, né, da sua vida, e todos nós passamos por isso. Agora, quando a gente chega na postura da mãe, por exemplo, na essência, né, da postura da mãe, o que significa essa essência, né, da postura da mãe? A gente tem as 4 posturas, e quando a gente chega na essência da postura da mãe, a gente traz um desalinhamento na realidade. Por quê? Porque todos somos crianças, como a Mari colocou, né? Nós somos crianças, de 2 a 100 anos, nós somos crianças. E enquanto crianças, a gente traz o amor, porque tudo é amor. Só que o amor, ele às vezes é de uma forma não muito bem vista, que seria a forma desalinhada, né? Desorganizada, o desalinhamento do amor. Então, dentro da postura mãe, o que a gente sente? A gente sente a falta de algo que a mãe, em sua essência, traz, e toda mãe traz isso em sua essência. Só que o difícil é se aquele filho vai receber aquela essência da mãe como positivo para ele ou como negativo, como falta ou como suficiente. Então, aí é que vem essa situação de que a gente sente falta, né? A gente sente falta de algo que a gente gostaria que a nossa mãe desse. Só que a nossa mãe, antes de ser mãe, ela é uma mulher, né? Então, ela tem as questões, as dificuldades, mas ela procura dar e fazer o que ela sabe e da melhor maneira. Só que a gente, enquanto é criança e pequeno, a gente quer as coisas do jeito da gente. Então, se a mamãe se atrasa um pouquinho para chegar na escola e todos os coleguinhas vão embora e a gente fica por último, estou dando um exemplo, tá? Aleatório. Cada um pode, de repente, né, mais para frente, falar um pouquinho da sua falta que sentiu, mas se de repente, chegando na escola, a mãe demora para chegar, você ficou por último, nossa, aquilo já é motivo de desespero, de raiva. Então, é um amor que esperava algo que não foi atendido. Então, esse amor, ele se transforma. Então, ele fica do avesso, ele fica na raiva. O amor do avesso é a raiva. O amor, ao contrário, pode ser a mágoa. Às vezes a criança não ficou com raiva, ficou magoada. Então, é uma coisa interna. A raiva vai para fora. A mágoa fica com ela. Então, essa é a essência da mãe desalinhada, tá? Quando acontece um corte num relacionamento com algo. Então, se a gente, enquanto criança, teve um rompimento deste amor da mãe por alguma coisa que a mãe fez, mas para a gente não foi o suficiente, e a gente não sabe tomar essa mãe do jeito que ela sabe, do jeito que ela é, porque não tem como controlar. Vocês que são mães, quem for mãe e pai, não tem como controlar o que a gente está dando para o nosso filho e se o filho está tomando. Não, porque vai passar pelo crivo dele. O que é o crivo dele? Se ele acha se está o suficiente, porque se ele pensar que quer diferente, ele não vai querer o que você tem para dar para ele, né? Então, o que acontece nisso? O que acontece é que a mãe e o pai estão dentro da sua função, do que tem que fazer. E o filho não aceita.
Então, a gente, enquanto filho, a gente não está aceitando, não está tomando de nosso pai, de nossa mãe. Então, então como a gente está na postura da mãe, o que a gente deixa de fazer? A gente interrompe esse relacionamento com algo interno da gente, porque vocês são consteladoras, a mãe é dentro, né? E o pai é fora, é o mundo. Então, nós estamos na postura da mãe. Então, dentro da mãe, a gente não aceitou a nossa mãe em determinado momento da nossa vida, então a gente fica na essência da mãe desalinhada. E na essência da mãe desalinhada, a gente deixa de se relacionar com questões internas, com a falta, E aí, o que acontece com a falta? Aí vem a ansiedade, tá? Porque o corpo materno, ele se prepara para gestar uma criança e precisa de 9 meses. E a mãe fica acompanhando a mudança do corpo dela. Tem momentos que a mãe passa entre a cadeira e o guarda-roupa. Um exemplo também aleatório. Daqui a pouco ela não passa mais. Por quê? Porque o corpo dela mudou. Então ela fica o tempo todo vendo essa transformação do corpo pelos efeitos que o corpo faz quando ela está se deslocando nos ambientes. Então, tem todo um momento de espera, só que a gente perde isso, a gente perde essa possibilidade que a mãe tem de esperar e aguardar, né? Por mais que ela não queira gestação ou queira gestação, ela espera. E se ela não interrompeu, é porque ela está disposta, ela aceitou, né? Então ela espera e ela dá esse tempo. E a gente perde essa essência. Então, quando a gente perde essa essência de mãe, é quando a gente deixa de se relacionar com o nosso interno de espera. Aí vem a ansiedade, essa necessidade de querer tudo para ontem, ou não quero mais, e a gente deixa também de ter cuidado com algumas coisas. Então, a gente quer tudo correndo e deixa o cuidado. O que é deixar o cuidado, né? Às vezes a gente deixa de olhar para a nossa alimentação, para a nossa saúde, porque está no pensamento acelerado, pensa em tudo menos na gente. Porque é o descuido com o nosso interno mesmo. E aí vem essa ansiedade, porque a gente não tem foco, não tem tempo e quer fazer tudo mesmo na aceleração das coisas serem mais rápidas, né? Alguém quer fazer algum comentário? Fale então, Mari. A, Depois a Cristina. a questão que tu falou ali da separação ou da falta, né? Eu já parei lá naquele monte de espermatozoide e que aí sobrou eu aqui, né? E aí essa separação, ela começa antes do que a gente imagina. Que aí tudo naquelas minhas santas aulas lá, eu nem sabia nada de constelação ainda, eu já nas minhas reflexões, eu dizia, tá, mas e se isso tem uma energia que estava todo, aquele monte lá, né? 400, 500, 300, aquela coisa toda, e sobra só eu. Tem uma separação já, que tu já conhece essa informação. Sim. E aí? E ninguém olha para isso? Então, aí você precisa olhar você para isso. É você olhar para isso, que Não, mas isto é. eu digo o ninguém é quando nós, como seres humanos, nem sequer se olha para isso, né? Eu vou dizer assim, né? Tem pessoas que até têm essa sensibilidade para lidar com essa situação e aceitar. É aquilo que a Maria Cristina falou no começo, né? Não sei se foi a Maria Cristina ou foi a Rita, ou as duas, uma complementou a outra. É a aceitação. Então, primeiro vem essa aceitação de tudo que foi do jeito que foi. Não tem muito o que falar. É aceitar mesmo, né? É com amor. E isso não tem o que falar. É uma coisa que vem de dentro, não está no externo. Agora, a ansiedade, quando a gente trata a ansiedade, por que eu estou ansiosa?
qual é a postura que eu estou trazendo que está me deixando ansiosa? Então, a gente vai falar sobre a postura da criança. Como que é a postura da criança que deixa essa ansiedade? Como é a postura da essência do pai que te deixa com ansiedade? E a postura do adulto que te deixa com ansiedade? E essa é a postura da essência da mãe desalinhada. Porque se você tiver no alinhamento da postura da mãe, não vem a ansiedade. Por que não vem a ansiedade na postura de alinhamento? Porque, assim, você tem consciência dos momentos, você acaba entendendo os momentos, o ciclo da vida, tá? Então, você não cria expectativa, você aceita as escolhas dos destinos. Essa é a essência da mãe. Então, por mais que aconteceu na vida daquela mulher, que ela teve aquela criança, às vezes foi por amor, às vezes não. Às vezes foi uma situação de destino difícil, que a criança veio e ela permitiu, ela aceitou as escolhas dos destinos. Se você tiver na essência desalinhada da mãe, você não aceita escolha, não aceita destino, você fica brigando com o tempo, brigando com tudo, que é o que foi falado no começo. Então, se você está aí vem a questão da ansiedade. Se você está na essência da mãe, você não tem essa ansiedade, porque você aceita. Você não cria expectativa, você aceita, tá? Você dá um lugar no seu coração para tudo que é. Você se vê no útero da sua avó materna, porque a gente já esteve no útero da nossa avó materna. Você vê isso. Aí o que significa isso? Você aceitar a sua origem, você aceita a sua origem, você aceita a sua raiz, você aceita a sua árvore. Você não fica brigando para crescer pera. Você aceita ser fruto da macieira, você é maçã, né? Então, você também consegue olhar para o masculino com bons olhos. Você consegue olhar. Tem as diferenças, mas você também olha com bons olhos. Então, você não fica brigando com tudo que é diferente, com tudo que é diversificado, com tudo que não faz parte da sua crença, ou do que você acredita, do que você gosta, do que você não gosta. Você aceita, né? E com amorosidade, do mesmo jeito que a mãe recebeu, acolheu e permitiu, principalmente as gravidez, né? De destino difícil dessa mulher que fez, que não abortou, que fez essa gestação ir para frente, mesmo sendo difícil, tá? Então, o que eu gostaria de que vocês me dissessem é se realmente a essência da mãe fez sentido para vocês, trazendo essa questão da ansiedade. Fez sentido? Ou ficou confuso? Para mim fez bastante sentido. Fez bastante sentido porque durante muito tempo eu tive o amor ao avesso e o amor ao contrário com a minha mãe. Por conta da postura dela como mãe, eu achava que ela era muito autoritária, ela tinha uma postura mais masculina, mais rígida. E eu não aceitava bem isso. E também tinha a questão que ela trabalhava muito, não tinha muito tempo para a gente. Uhum. Então eu achava que eu me sentia abandonada, até que minha oralidade ela está escrita na minha cara. Todo mundo vê. Eu era muito A criança não sabe, ela não sabe lidar com sentimentos negativos. A criança só sabe lidar com amor. Então, o que ela faz com sentimentos negativos? Justamente porque ela não sabe lidar, aí o que ela faz? Ela tranca o amor lá dentro do coração, tranca, joga a chave fora. E ela desenvolve justamente aquilo que ela não sabia lidar. É impressionante. O amor fica trancado lá dentro. E aquilo que ela não soube lidar, ela passa a desenvolver aquilo. Hoje, Mas deu para você entender essa essência da postura da mãe dentro de você? sim. A mãe. E, Eu e acabei de pensar relacionado nisso agora. e relacionado com a ansiedade. O porquê que esse Vem da mãe. desespero, né, de ter as coisas, do tempo. Você entendeu essa relação? Uhum. Isso a gente não vai achar, por exemplo, isso não vai estar em livro nenhum. Por isso que eu estou perguntando para vocês se fez sentido. Porque isso não vai estar em livro nenhum, porque eu fiz
Eu peguei essas essências de postura para trabalhar dentro do empreendedorismo sistêmico, que quando você vai vender o seu projeto ou criar o seu projeto, se você tiver no desalinhamento da essência da mãe, não vira nada. Tá? Mas aí o que eu fiz? A ansiedade, eu trouxe ansiedade para essa essência da mãe. Eu vi a ansiedade ali. Então, se a gente estiver alinhado, a gente tem o tempo de espera. Se a gente estiver desalinhado, a gente está acelerado, a gente não tem essa paciência, né? Então, foi nesse sentido que eu trouxe. Então, por isso que eu estou perguntando para vocês se faz sentido, porque como nós estamos dentro da visão sistêmica, se isso fizer sentido para vocês, então a probabilidade de fazer para mais pessoas, tudo bem. Se não fez sentido para vocês, a probabilidade de não fazer para mais pessoas também. Então, como é um conteúdo que não está escrito, eu estou montando, então é por isso que eu estou trazendo isso para vocês, para ver onde eu preciso me lapidar, caso isso não seja pertinente. Ô, Tá? prof, eu acho que o que tu trouxe faz muito sentido e mais um detalhe. Essa espera da mãe aí está muito ligada com o sentir. Não é só com a espera, tá com o Porque sentir. amor a mãe é dentro, né? A mãe é dentro. Sim, mas aí eu e a minha cachorra aqui agora. Essa questão, porque a mãe, no começo, por exemplo, ela sabe que está gestante, mas enquanto não aparece barriga, tem umas que só tem enjoo, tem umas que tem não sei o quê, cada corpo, né, reage de uma forma. E eu acho que não é só dá para acrescentar um sentir muito forte aí, cara, Cláudia. Sim. Além dessa questão da espera, de toda essa questão aí, é como se tu consegue. Esse meu sentir, eu acho que entra aí, se falar nessas coisas mais modernas aí, vai entrar essa visualização. Isso. Agora, é claro, né? Fazendo um parênteses aqui, né? Fazendo um parênteses. Por exemplo, quais são as situações de vida e os fatos que ocorrem que a gente fica com ansiedade, a gente fica ansioso? Claro, é fato. Por exemplo, quando a gente está num processo de perda ou de luto, claro, a gente fica ansioso, tá? Isso é fato. Quando a gente está num processo de perdão ou de arrependimento, também vem uma ansiedade. É um fato. Até para fazer alguma coisa. Sei lá, eu vou viajar. É normal Isto, vou ansiedade. viajar, vem uma ansiedade. A maternidade, já que a gente está falando da essência da mãe, aí tem a maternidade. Claro que vem ansiedade nesse momento de gravidez da mãe. Vem muita ansiedade algumas mulheres, mas o estudante vai fazer vestibular, ansiedade. Uma noiva que vai se casar o mês que vem, meu Deus, tá doida de ansiedade aí, né? Uma filha que acompanha uma mãe, ou um filho que acompanha uma mãe numa situação de doença e de fase terminal. Jesus, imagina que ansiedade que vem essa daí. Então, o que eu quero dizer assim, esses são os fatos. Como cada um lida, qual é o significado que cada um traz para esse fato, é que vai dimensionar a ansiedade mais intensa, severa, ou não, patológica ou não. E como que vai Vamos dizer ter, assim, e vamos como que dizer vai assim ser que é tratado. uma ansiedade sadia, né? Isto, Normal. Uma exatamente. ansiedade que faz E parte. faz parte. E Agora, tem a ansiedade que é a ansiedade doentia. isto, patológica. Agora, se eu É isso que nós estamos estou falando. se eu estou na essência da mãe, o que essa essência da mãe me traz de benefício quando eu consigo estar alinhado? Eu passo por todos esses fatos que eu falei, mas se eu estou na essência da mãe, o que me ajuda? Me ajuda a aceitar, me ajuda a esperar, me ajuda a eu me controlar de alguma forma para aceitar esse tempo e me reinventar, e enfim, é isso, né? Eu me nutrir desse processo. Não eu já querer ir lá para o final. Não, mas eu me nutrir, É, eu me divertir quando nesse você, processo. quando você fala isso, é assim, a mãe está dentro de mim.
como a mãe está dentro de mim, eu consigo agir da forma correta, porque ela está dentro de mim. Consegue ter Agora, mais aceitação. se ela está fora de mim, ela tá pequena. Ela está pequena. E aí Se você ela está está dentro de mim, desalinhado. ela está grande. Se ela É. está fora de mim, ela está pequena. Isso aí é onde fica o alinhamento e desalinhamento da essência, né? Então é mais isso. E aí eu trouxe um exercício para vocês, né? Para não ficar muito tarde, vamos ver se a gente fecha às 9h30, né? Que esse é o tempo da sala, para não ficar até muito cansativo. É um exercício que eu vou fazer com vocês do movimento. Sabe, você quer falar, Rita? Eu, Fala, então. eu queria dizer que quando a gente aceita a história da mãe, da nossa mãe, do jeito que ela é, e a personalidade do jeito que ela é, a gente tem mais equilíbrio para enfrentar situações. E aí Uhum, não gera tanta ansiedade. A uhum. gente fica mais em paz com a gente mesmo, entendeu? Sim, sim. O Isso tempo aí. todo. E o tempo todo a gente tem que fazer exercício para a gente estar na essência positiva da mãe. Bert Hellinger E é constelou a engraçado, mãe até com 80 anos, né? engraçado, né, Cláudia? Tomar a mãe, ter ela aqui dentro, né? Tomar a mãe, é ter ela aqui dentro. Quando a gente É, toma a mãe, tem ela aqui dentro, aí as atitudes da gente porque a mãe está aqui dentro, ela está cuidando da criança lá dentro. A criança não precisa mais nada, né? sim. A E criança está aí, lá dentro, está sendo cuidada. Cris, eu queria deixar assim, né? Ainda mais para algumas pessoas que vão só assistir o vídeo, né? Não estão aqui sentindo. Se bem que é sistêmico, talvez elas sintam. A mesma coisa que a gente está sentindo no presencial, elas vão sentir também no gravado. Mas o que eu quero deixar é também assim, ó, como que a gente pode conseguir tomar essa mãe todo dia? Isso não é fácil, gente. Não Não, é fácil, tá? Então, esse é um é um processo. exercício. É É um um processo. exercício. Confiando na vida, só que confiar na vida quando a gente não para nem para sequer dizer Uhum. estou vivo. É, Na É um entendeu? processo que começa lá na raiz, lá na barriguinha da mãe. Nós temos que começar lá. E muitas das vezes a gente não consegue sozinho, nós precisamos de uma ajuda de um profissional. De um Porque só profissional. eu precisei de uma ajuda de profissional. E, Eu e não quando a consegui. gente tá ali chegando no alinhamento, pode ter certeza que vem algo que te tira do caminho, para ver Sim, se você está firme no propósito, né? isso. Então, Isso. então qual é a proposta? A proposta é que nesses encontros a gente faça, que a gente tome essa mãe. Com esses encontros da sala de aprendizagem, vamos aprender a tomar a postura da mãe. Como na próxima sala, vamos aprender a tomar a postura da criança. Como na próxima sala, vamos aprender a tomar a postura do pai. Para a gente poder lidar com essa ansiedade, às vezes que é uma ansiedade sistêmica, às vezes é uma ansiedade sistêmica, porque não toma a postura, está desalinhada com algumas posturas. Agora, se já está clínico, né, para quem está assistindo, se já está clínico, virou uma patologia, faz tratamento médico, não deixe de tomar os remédios, não deixe, tá? A postura da mãe nada mais é, tomar a postura da mãe nada mais é do que você se colocar no lugar de filho. É, Nada mais é do que você se colocar no lugar de exatamente, filho. exatamente. Então, Só agora para não vamos lá para o... ficar sozinha, prof. Eu, com 12 anos, eu não queria ficar sozinha, que a minha mãe deitava após o almoço. Eu ia lá e pintava a cara da minha mãe de picumã do fogão. Apanhava, mas assim ela não dormia. Quando eu disse para ela um tempo depois, eu era adulta, eu disse assim, dela foi contar, né? Que eu era horrível, né? Eu disse, olhei para ela e disse assim, ô mãe, eu só não queria ficar sozinha. Quando tu dormia, eu me sentia sozinha. Em vez de eu ir, que nem eu falo sempre, que às vezes as crianças não têm essa, acho que essa sinceridade. E aí, eu vou dizer o mundo, para não entrar em detalhes aqui, acolhe essa criança. E daí tem os estragos que tem, né? Quando eu tomei essa consciência, acho que com uns 20, 22 anos, eu disse que bênção que eu fui lá e pintei toda a cara dela.
porque daí eu não fui para um outro lado. Ok, apanhei, tudo certo, eu não tenho raiva do apanhado nem um pouco, e assim a gente começa a olhar. Hoje ela está viva ainda, eu tenho essas conversas, eu quase mato ela. Quando eu olho para ela, eu disse, ô mãe, e realmente eu fiquei adulta e eu sempre fui muito grudenta, porque eu sou muito oral, como diz a Rita, e aí eu sou um pouco grudenta. E esse meu sentir não me entendia, era muito louco quando eu era guria. Eu me Vamos lembro lá, que vamos quando para o eu tinha 12 exercício. anos, eu me lembro que quando eu tinha 11, 12 anos, a minha mãe me chamou no portão, vem cá, Cristina, vem cá, Cristina. E eu toda feliz, né? Nossa, minha mãe está me chamando, que gostoso, né? Aí eu fui lá, toda feliz, né, com a minha mãe. E minha mãe me chamando, e minha mãe com a mão para trás, assim, né? Minha mãe com a mão para trás. A hora que eu encostei no portão, os coleguinhas tudo na rua lá me vendo, né? Aí ela pegou o fio de ferro e ali mesmo já começou a me dar uma surra. Aí eu me senti muito traída, me senti muito traída. Poxa, minha mãe chegou, me chamou de mansinha, com amor e tudo, e aí me pega de surpresa com esse fio de ferro, né? Então, olha, são coisas, gente, que estava guardado aí tantos anos, e esses dias agora que eu me lembrei disso, né? Me senti traída, né? Porque, puxa vida, minha mãe me chamou com aquela vozinha mansa de amor, de carinho. Aí, na hora que eu passo por ela, eu estou encostando até ela, né, alegre, contente, ela me vem com aquele fio de ferro e corta minhas pernas todas de surra, né? Então, olha o que a gente traz da mãe, né? Se a gente olha para isso e não consegue entender, né? A mãe naquela época e nós como criança, né? O motivo, qual foi? Ela teve um motivo para isso? Qual foi o fato? Qual foi o fato que aconteceu? Ela não amou, ela não te amava, mesmo por ela ter feito isso, né? E aí que começa a gente a tomar a mãe, né? É que nem o Bert Helling falou, que ele estava com 80 anos e ainda estava tomando a mãe, né? É. Nós também, assim. E a gente Eu estou com precisa 60, estou também. tomando minha vida. Eu estou E com no 60 dia, anos e ainda estou tomando a mãe. e no dia 22, no dia 22 às 15h15, eu acho que é quarta-feira que vem, vai ter círculo sistêmico, que é o jogo das emoções. Então, por exemplo, nesse dia a gente vai poder dizer sobre as emoções que a gente sentia quando a gente era criança com relação à nossa mãe. Então, a gente vai poder conversar com as nossas emoções, né? Então, nesse dia é a conversa, a gente vai trazer a emoção para o campo e aí eu vou facilitar as emoções, tá? É círculo sistêmico. Vai ser no dia 22/6, às 15h15. Vamos ver se dá certo da gente fazer, né? Porque às vezes a gente programa e não dá certo, mas vamos ver se dá certo. Se não der no dia 22, a gente faz à noite, mas a gente vai fazer sim. Tem toda uma programação. Aí no dia 21, aí a gente vai fazer. Aí tem lá a programação, tá? Que agora eu não consigo ver. Vamos lá pro movimento. Esse daqui, tá? Não sei se está longe, vocês estão conseguindo enxergar ou está longe? Tá longe para mim. Tá longe. Vocês estão no celular? Eu tô no celular. Acho que é isso, então. Não sei se eu colocar mais aqui. Só para ver. Aqui fica bom ou fica ruim? Não, do jeito que tava bom. Então vamos deixar aqui. Pode ser aqui? Pode. Eu coloquei nessa posição. Não fiquei pensando muito, tá? Para colocar. Acabou ficando um desse lado, outro desse lado. Aqui são duas cadeiras, tá? Vocês vão imaginar como se fossem duas cadeirinhas. E essa cadeira é onde vocês iriam sentar. Qual cadeira que você vai sentar? Qual cadeira você escolheria para você sentar? Então, tem a cadeira 1, da menininha de amarelo, e tem a cadeira 2, da menininha de verde. Então, vocês vão se conectar, vou colocar até as duas na mesmo lado. Vocês vão se conectar com essa cadeira, com a 1 ou com a 2, e vocês vão escolher qual cadeira vocês sentariam. E depois nós vamos conversar a respeito da cadeira que vocês escolheram.
Eu me conectei com a 1. Ai, eu já, antes de tu ter rodeado essa mesa com a 2. A 2. Já estou toda lacrimejada aqui. Eu nem sei, eu esqueci de marcar o que significa cada cadeira. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, tem uma cadeira. Então, vamos ver. Quem se conectou com qual cadeira? E aí, vocês vão trazer a sensação, o sentimento. O que traz de sentimento vocês, né? Não sei se dá para fazer no individual, que vai demorar. Mas vocês, no coletivo, vocês imaginem aqui. Se imaginem aqui. Vocês já escolheram a cadeira que vocês sentariam. Mas agora vocês vão se imaginar aqui, nesta cadeira. Como que é vocês nesta cadeira? Essa é a 1, né, Cláudia? Essa é a 1. Ó, fica pior o que eu já estava sentindo, ô tranqueira. Vou até colocar um... Aqui, ó. Imagine-se sentado nesta cadeira. O que vocês sentem nessa cadeira? Pode passar para mim. Eu sinto que se eu tivesse nessa cadeira, eu me sentiria mais feliz. Eu estaria bem. É isso, esse sentimento que passa para mim foi isso. Ok. Quem mais tem algum sentimento? O que sente sentado nessa cadeira? Nessa cadeira ali, eu já estava toda chorosa e emotiva. Me deu uma intensa vontade de ir no banheiro fazer xixi. Horrível. Tanto que eu vou ir. Tá bom. Rita, o que você sente nessa cadeira? Quando eu vi a primeira vez essa boneca, eu me identifiquei com ela e gostei dela, mas a verde me chamou mais atenção. Tá. Então, eu escolhi a 2. Essa daí, eu não sinto nada. Eu sinto vazio. Ok. Adalmira, quer falar? Você já escolheu uma cadeira? Eu escolhi a 2. Ok. A 1 eu achei pesada. A 1 é pesada, tá. Ok. Então, agora, vou revelar, tá bom? Eu vou fazer a revelação de qual cadeira vocês escolheram. A cadeira 1 representa a cadeira da filha. A cadeira 1 é a cadeira da filha. É a sua cadeira. A cadeira 2 é a cadeira da mãe. Da mãe. É a cadeira da mãe. Então, agora, vamos ver o que vocês sentiram. Na 1, vocês se sentiram mais felizes, que a Cristina falou, eu sinto que nessa cadeira aqui, se eu tivesse escolhido esta cadeira, eu seria mais feliz, não é, Cristina, que você falou? Não, eu falei que eu escolhi ela porque eu me sentia mais feliz. Que você escolheu ela porque você se sentia mais feliz, ok. A Mari, chorosa, emotiva na sua cadeira. A Rita, não senti nada na cadeira. A Dalmira sentiu pesada na cadeira. E na cadeira da mãe, então por que você... Assim, é como se a gente estivesse fora do nosso lugar. A cadeira que a gente escolheu para sentar foi a cadeira certa, a sua cadeira, ou foi a cadeira da mãe? Então, o que esse exercício, né? Que esse é um exercício rápido, a gente poderia até fazer um movimento, mas o que isso traz? Qual é a sua cadeira? E por que você ainda insiste em sentar na cadeira da mãe? Por que você ainda insiste em sentar na cadeira da mãe? Agora, quem escolheu sentar na cadeira número 1, que é a sua, está tudo bem. Você já está no seu lugar. Desde que não sentiu sentimentos pesados, né? Se sentiu sentimento pesado, é porque está... De que forma? Que consciência? Não, que consciência. De consciência? Não. Sentiu peso.
tá na consciência pesada. Pesado. Tá. Preciso olhar para mim. Quem estiver olhando, né? Talvez esteja diferente do sistema. Se tiver diferente do sistema, está de consciência pesada. Como é que é, prof? A cadeira 1 é a cadeira da mãe e A a cadeira 2? 1 é a sua cadeira, é a cadeira da Ah, filha. tá. Então, seria a cadeira que você deveria sentar. Agora, se você resolveu sentar na cadeira 2, por que que você insiste em sentar na cadeira da mãe? Por que que a gente não ocupa o nosso lugar de filha, que é a cadeira 1? Aí, isso é para quem resolveu, quem escolheu a cadeira 2 para sentar. Então, a gente tem que voltar para o nosso lugar de filha. Agora, qual é a sensação que você sentiu na cadeira 1? Então, na cadeira 1, eu marquei só a cadeira 1 para você. Mais feliz, chorosa, emotiva, não senti nada e pesada. Então, o que dentro da visão sistêmica, o que significa mais feliz? Então, a frase seria, né? Vamos ver se faz, Cristina, né? Fala essa frase. Mãe, Mãe, eu aprendi com você eu aprendi com você qual é o meu lugar. qual é o meu lugar. Você insistiu, Você insistiu, eu relutei, eu relutei, mas agora eu percebo mas agora eu percebo que eu sou mais feliz que eu sou mais feliz no meu lugar. no meu lugar. Faz sentido, Não, claro, com né? certeza, com certeza. Hoje eu sou muito mais feliz no lugar que eu escolhi de não querer salvar ela, E nem de estar no lugar dela. nem de estar no lugar dela. Ela é maior, Talvez não tem querendo como. salvar o pai, talvez querendo cuidar do Isso, pai ou cuidar de isso, outras pessoas. exato. Vamos ver a Mari. Mari, você escolheu qual cadeira para sentar? E sentada de arrancada foi na 2. Você sentiu vontade de sentar na 2, né? Sim, eu escolhi a 2 primeiro. Não posso Então você ficar vai ali, dizer né? assim. Então, vamos ver se faz sentido. Mãe, Mãe, é difícil para mim. é difícil para mim. A sensação A sensação. de abandonar. Zé, eu fui lá no banheiro e vi o que veio. Desamparo total, Uhum. tá? Só Então para te é. deixar mais feliz com a tua frase. Oi, não entendi. Só para deixar você mais feliz com a tua frase. Vou ser sincera, porque é o que me veio lá no banheiro. Sim, Que na verdade nem fiz tanto xixi assim, entendeu? é. Aí é assim, a sensação de abandono. Me veio assim muito. Eu falei lá no banheiro, desamparo. Uhum. E por isto E por isso eu prefiro eu prefiro assumir assumir. o seu lugar. Isso parece que agora não faz nexo. Tá, tudo bem. Se não faz sentido. Agora, Sim, tá? sim, Agora. sim, sim. Porque imagine, imagina que eu vou tirar essa bonequinha daqui. Não, vou deixar essa bonequinha aqui. Não, não Imagine precisa você tirar. aqui. Você Aham. aqui. Se você ficar aqui, você está perto de quem? Você está abandonada? Não, eu tô perto de mim. Você está perto da mãe. Porque essa é a cadeira da Significador de mãe. a mãe, né? Se você ocupa esse lugar aqui, Aham. você fica abandonada, você se sente abandonada, porque na Total. realidade a mãe tem que estar dentro de você. De mim, no caso. É. Não só de você, né? Da gente. Não, nesse caso é porque sou eu É, que estou falando, mas é dentro isto. de qualquer ser humano. Exatamente. Então, o que que a gente faz? A gente assume o lugar do outro para ter o outro de alguma forma. Mas eu vou fazer uma confissão aqui agora para você.
Até uns 2 anos atrás, teve situações que eu sentia, e eu não tenho vergonha de falar isso, com todas as terapias de 30 anos que eu faço, já ou mais, eu sentia situações que me vinham assim, ó, claro e alto bom tom. Sensação de abandono, sensação de estar só e que não tinha explicação. Uhum. Entendeu? Agora você fala assim, ó. Fala 50 assim, anos na cara e ter que ser sincera comigo em primeiro lugar, né? fala Eu assim, Uhum. fala assim, por favor. Mãe, Mãe, eu tomo o meu lugar eu tomo o meu lugar e deixo o seu lugar de direito. e deixo o seu lugar de direito. Você é grande. Você é grande. E esta posição entre nós duas, E essa posição entre nós duas, eu permito eu permito que você me veja. que você me veja. Fez sentido? Você permite que a sua mãe te veja, você no seu lugar? Me deu força? Uhum. Eu que nem eu dou risada, já tenho um defeito que eu me acho muito grande, às vezes eu só fiquei mais forte ainda, parece um Hulkzinho. Uhum. Total Perfeito. sentido. Total sentido. Perfeito. Rita, você Sim, trouxe, não sentiu nada, né? vazio. O vazio. Ah, você trouxe o vazio. E você escolheu qual cadeira? Eu escolhi a cadeira da mãe. Você escolheu a cadeira da mãe. Foi. Você vai dizer assim: mãe, Mãe, eu te julguei. eu te julguei E me ocupei e me ocupei de um lugar que não é meu. de um lugar que não é meu. Este vazio Este vazio também não é meu. também não é meu. Por amor Por amor a toda a história, a toda a história, eu quis eu quis recuperar recuperar o amor o amor que talvez não chegou até você, que talvez não chegou até você pelos seus pais. pelos seus pais. Agora Agora eu dou lugar eu dou lugar neste vazio neste vazio e eu coloco e eu coloco a confiança. a confiança. Eu confio na vida, Eu confio na vida, eu confio no que conduz eu confio no que conduz a você e a mim. e a mim. Fez sentido? Fez? Esse Foi bom ou não? foi bom. Foi bom, sim. Eu tirei aqui cartinhas sistêmicas, uma do Ho'oponopono e outra das leis, né? Uhum, A do Ho'oponopono saiu aqui. Eu não sou os meus sofrimentos. uhum, A frase é sobre escolhas, sobre qual sofrimento hoje você deseja limpar. uhum. E as outras três, que é da Infinity, é muito obrigado por tudo. Eu te honro e te respeito. Agora eu devolvo a sua força, pois você é grande e eu sou pequena. Todo sentido, né? Todo sentido, Todo sentido. verdade.
E a Dalmira, quer participar, Dalmira? Sim, claro. Eu escolhi a cadeira da mãe e caiu a ficha que foi por lealdade sistêmica para salvar a mãe, Hum, porque fui até a mãe da minha mãe. Imagine você. é, E aí é assim, ó. Como você falou que foi por lealdade que caiu a ficha, por isso que você sentiu Foi. pesado aqui, ó. Você Isso, falou, eu exatamente. escolhi aqui porque aqui foi pesado. Então, por quê? Porque Isso. você é como se você estivesse fora do Saí do padrão, lugar do para salvar ela. padrão que tem no seu sistema de cuidar Isso. das mães, né? E aí você fica com a consciência pesada cada vez que você vem para o seu lugar. E aí essa consciência pesada é muito para você. Então você volta. Mas de vez em quando você sai, você vai para o seu lugar. Só que aí vem a consciência pesada e aí você volta. Então, na realidade, o que que sai a sua frase sistêmica que eu tirei para você? Olha que interessante, sai assim, ó. Eu sou capaz. E eu vejo, pelo menos o que eu sinto, assim, eu sou capaz tanto de você dizer para sua mãe. Então, acho que você poderia dizer para sua mãe. Tenta você falar isso para sua mãe. Mãe, eu sou capaz Mãe, eu sou capaz de aguentar de aguentar a minha escolha. a minha escolha. Fez sentido? Fez. E aí, se você ouvisse a sua mãe dizendo para você, filha, eu sou capaz de aceitar a minha escolha. Sim. Então, a Ainda digo capacidade, mais, não se preocupe, nem precisa me salvar. isso, porque ela é capaz, ela é grande. E Isso, ela aí, é grande, eu sou pequena. isto. Então, é uma capacidade que vocês duas têm e pode confiar uma na outra. É a confiança, mais uma vez. Eu vejo a confiança chegando tanto para você quanto na Rita também. É a confiança de estar no lugar de escolha. E está tudo certo. Eu vou morrer sem, Cláudia. Sem o quê? Sem o quê? Não entendi. Minha palavra é confiança. Não, para você é outra palavra, hein? Que eu não lembro mais, porque quando eu falo, eu não lembro. Tem que depois assistir o vídeo. Ô, Bom, Claudinho, gente. Eu só ô, estou Oi. Claudinho, brincando e a Rita lá se aproveitou porque a Rita sabe. Fala, Cris, para a gente encerrar. para encerrar, em relação ao meu pai, eu estava no lugar de filha, né? Uhum, Mas eu tinha dó dele, muita dó. uhum. Né? Então, eu estava no meu lugar de filha, mas tinha dó do meu pai, então eu não achava ele capaz, né? Então, quer dizer que se eu tenho dó, eu sou maior que ele, né? Porque se eu estou com dó, ele é maior. Aliás, eu sou maior, porque eu dou conta. Porque se eu tenho dó dele, automaticamente eu sou maior que ele, porque eu dou conta, né? É, nós E vamos. quando eu consegui enxergar que era dó, né? Deixa eu mudar a E eu câmera. me coloquei no meu lugar e falei para ele: não, você é capaz, pai, você é capaz. Aí foi muito leve, né? Tanto é verdade que minhas dores da coluna, né? Aquelas crises É, que eu tinha semanalmente, foi embora, né? nós A dor que vamos, eu tinha nós do vamos meu lado chegar direito. no pai. Nós vamos chegar no pai. Vai ter uma aula só para falar dele, tá bom? Eu vou tirar uma cartinha para cada um, pode ser? Vamos tirar uma cartinha. Rita, fala um número. Ai, fala um número, Rita. 4. 1, 2, 3, 4. A cartinha da Rita é: mãe, eu tomo a vida que recebi de você e vou fazer algo de bom dela. Ah, que lindo! Fala um número, Adalmira.
8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a sua cartinha. Eu digo sim para tudo que aconteceu. Exatamente. Fala, Mari, um número. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A cartinha é essa. Agora eu sigo em direção ao futuro. Ó, Maria Cristina. 3. 1, 2, 3. Busque olhar sob nova perspectiva. É isso aí. Nós estamos já. A pandemia vem ensinar isso daí, né? Vamos É, olhar para a nova perspectiva. e a Isso mesmo. minha eu vou falar 4. 1, 2, 3, 4. A minha é: o amor é a cura para sua dor. É verdade. Muito bom. Ai, que legal. Bom, eu não sei se Muito Vanderlei bom. quer, se a Samsung quer, mas como vocês estão fechadinhos aí, não estão podendo abrir, então, se vocês quiserem, dá tempo, senão a gente já vai encerrar. Aí eu queria que vocês deixassem um aprendizado da aula de hoje. Deixe um aprendizado de hoje. Então, eu vou começar daqui quem eu estou vendo primeiro. Rita, qual o seu aprendizado hoje? O meu aprendizado hoje é um complemento dos aprendizados que eu já venho recebendo no sistêmico, que é tomar o meu lugar de filha. Adalmira, qual é o seu aprendizado hoje? O aprendizado hoje foi que toda a nossa ansiedade, no meu ponto de vista, está na criança, vem da criança, entende? A ansiedade que a gente tem hoje ainda é a necessidade de trabalhar a criança. A outra questão, a complexa relação mãe-bebê, porque o bebê, ele interpretou o que não era real. Mas eu lembro, eu com 1 aninho de vida, minha mãe me deixou dormindo e foi no supermercado, achando que dava tempo ela ir e voltar e eu não acordar. Eu acordei e fiquei chorando, desesperada, achando que ela tinha me abandonado. Então, veja que ela não me abandonou, mas eu me senti abandonada. Então, essa relação mãe-bebê é extremamente complexa. Uhum, A gente interpreta o que não é real por uhum, algum motivo, não é? Nessa relação, que é bastante complexa, e aí isso gera, nesse bojo, essa complexidade, toda a ansiedade que a gente traz para o adulto, que a uhum, nossa criança está ainda frágil, ferida, não é? E uhum. aí esse adulto fica também comprometido com essa criança que está junto. A nossa Uhum. criança não está dissociada, nós somos um adulto com uma criança que, na maioria das vezes, está aí com os traumas, com as feridas para trabalhar e com essa ansiedade que vem de lá. No meu ponto de vista, é exatamente isso, né? Quanto mais a gente puder trabalhar essa criança para atualizar ela nesse adulto hoje e ver que tudo isso está absolutamente certo, que não teve nada de abandono, foi todo um equívoco que essa criança interpretou, aí a gente solta tudo isso, fica no nosso lugar e feliz. É Esse é isso o meu mesmo. aprendizado. Muito bem. Tem É isso mesmo, muito gratidão. bem. Gratidão, você também. Mari, qual foi o seu aprendizado? Tomar meu lugar de filha, deixar que me enxergue, mas ao longo da visão.
Ai, Mari. Tá bom, tá joia. Isso mesmo. Gratidão. Maria Cristina, qual o seu Aprendizado meu aprendizado? é o seguinte: todas essas dores foi causada porque nós queríamos amor, não é? Dar amor para essa criança, Uhum. É não é? isso mesmo. Dar amor para essa criança. E pronto, e olha, está nas escrituras sobre isso, né? Devemos amar, né? Nós primeiro, né? E depois a gente amar as outras pessoas. E nós somos, quem é nós? Nós somos a nossa criança, né? É. Aí a gente E- dá amor para ela, aí nós temos de sobra para poder fazer isso. E isso aqui, ó, ofertar, e aí a gente chegar ao nosso amor ágape, né? Que é onde nós estamos buscando, né? Uhum. Nosso amor ágape. Detalhe, colega Maria Cristina, é o desgraçado do HD. O HD não consegue deletar? Consegue sim. Consegue Eu deletar saí, sim. viu? Dele reprogramar o danado. Tira, deleta e manda embora, que eu não sei, o shift, não sei lá o que a gente tem que apertar. Eu tô nessa fase aí que eu não paro mais. Só você falar. Aceito tudo Então, como foi. então, gente, gratidão. Até semana que vem. Gratidão. Convidem pessoas para a gente fazer essa reflexão, tá bom? Se puder ser à noite, os encontros, durante o dia fica difícil participar, pela Tá manhã ou à certo. tarde. Agora, à noite sempre é fácil para mim, tá? Tá bom. Se puder ser. A maior parte é à noite mesmo. Eu coloquei só 2 à tarde, só para sentir como que é. Mas à noite, com certeza. Quarta-feira que vem tem outro tema. Acho que vai ser do pai a semana que vem. Tá bom? Gratidão. Gratidão. Gratidão, Claudinha. Gratidão, Beijo. amigas. Boa semana. Beijo, Gratidão, Deus Rita. abençoe. Gratidão, Rita. Foi um prazer conhecê-las. Um Prazer de abraço. Obrigada, vocês. Rita. Gratidão.